Federal. Aí é exatamente o ponto que eu queria chegar. Diz aí. Eleito, primeiro desafio na Câmara Distrital, lógico, um furacão daqueles dos maiores, né? A baderna que teve na Praça dos Três Poderes. Como que chegou para você essa notícia e como você recebeu? Então, tem um grande desafio aí, Totti, que ele até precede esse enorme desafio que o Distrito Federal tem colocado diante de si, né? É tudo muito novo para mim. Então, a eleição foi no dia 2 e ingenuamente eu achei que eu ia descansar quando passou o dia 2. E aí no dia 3 eu acordei deputado eleito, eu nem sabia como é que era isso, não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E aí, cara, comecei a receber convite para dar entrevista, nunca tinha dado entrevista na vida, a não ser quando o nosso time ganhava do de vocês lá na ABB, mas era entrevista pro jornalzinho da ABB. Tava demorando, gente, tava demorando, o meu freguês, eterno cliente. Rapaz, tá tudo registrado lá. Cansou de levar uma canetinha, agora tá com a... Tenho testemunhas, viu? Quem já me viu jogando e viu o Totti sabe que é impossível que um dia ele tenha dado uma caneta em mim. Outras pessoas deram, Marcelão. Ele não. É impossível, é impossível. Eu não, né? Você não. Jamais isso teria acontecido. Então, a minha realidade mudou. E a partir dali, começaram também as discussões sobre a eleição da mesa diretora da Câmara. Isso. Então, esse processo ele foi muito intenso e tudo muito novo para mim. Eu não fazia ideia, nunca tive envolvido com isso. Então, não sabia como era, não sabia o que aconteceria e foi um período de aprendizado, continua sendo um período de aprendizado, mas aqueles 3 meses ali foram um aprendizado muito intenso e eu ainda tive a honra de coordenar a campanha do presidente Bolsonaro no plano piloto, no segundo turno. Então, assim, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Graças a Deus deu tudo certo. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não foi reeleito como nós esperávamos e trabalhamos para acontecer. Então, assim, foram vários desafios aparecendo. Eu nunca tinha atuado numa campanha para presidente, então, assim, também foi um aprendizado. E são pessoas novas, é um mundo novo, né? Eu estava acostumado com o mundo do direito, sou advogado há 14 anos, e de repente se abriu um mundo novo na minha frente. E eu estou me virando para aprender tudo da maneira mais rápida como eu consigo, quanto eu consigo aprender, né? E aí tomamos posse no dia 1º e agora eu pensei, agora eu vou descansar. A Câmara toma posse, entra de recesso, elegemos o presidente Wellington Luiz, que aliás eu tenho que parabenizar o trabalho que ele fez, porque pela primeira vez na história, se eu não estou enganado, né, mas até onde eu sei, pela primeira vez na história, a eleição da mesa diretora da Câmara e todas as presidências de comissões da Câmara se deram de maneira unânime. Então foi uma grande composição que foi feita, ele liderou esse processo, né, obviamente, ele é o presidente, e ele conseguiu unificar a casa nesse primeiro momento de eleição de mesa e de presidência de comissões. E aí eu pensei, bom, vou descansar, vai entrar de recesso, agora eu descanso. E aí, rapaz, eu trabalhei a primeira semana porque eu tô tendo que aprender um monte de coisa interna, como é que funciona regimento interno. Tudo. Assim, eu tô aprendendo do zero. Essa é que é a verdade, né? Dizem que precisa de um mandato para o parlamentar pegar. Rapaz, quando eu chegar no final do mandato, eu te digo. Se precisou do mandato inteiro. E aí, cara, viajei no dia 7, eu cheguei em Fortaleza, dia 8 aconteceu tudo que aconteceu aqui em Brasília, e aí, cara, sessão extraordinária sendo convocada, participei de maneira remota da primeira, hoje foi a segunda sessão extraordinária, já estava aqui, discussão de abertura de CPI e formação de bloco partidário e tudo meio que atropelado pelos fatos que aconteceram aqui no Distrito Federal. Então, assim, é um grande desafio. A gente se vê diante de uma grande responsabilidade, né? Quando eu digo a gente, são os 24 deputados distritais, a gente enxerga com clareza o tamanho da responsabilidade que nós temos, né? Hoje nós temos o governador do Distrito Federal afastado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no início uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, depois uma decisão colegiada, em que ficaram vencidos os ministros
Nunes Marques e André Mendonça. Os outros 9 votaram pela manutenção do afastamento do governador Ibanez por 90 dias. Nós temos o ex-secretário de Segurança que havia sido exonerado, preso. Nós temos o comandante, agora ex-comandante da Polícia Militar, preso. Nós temos mais de 1.000 pessoas presas, as pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general. E é uma situação muito delicada, né? São vários fatores envolvidos. Eu tenho certeza também que a governadora em exercício, a governadora Celina, tem noção do tamanho do desafio e da responsabilidade dela nesse momento, e ela está atuando com diligência. Ela está indo bem? Na minha opinião, está. Na minha opinião, ela está indo bem, está mantendo a linha política e de governo do governador Ibanez. Graças a Deus, ela tem sido muito respeitosa, inclusive institucionalmente respeitosa. E isso é bom para o Distrito Federal, porque tudo que a gente não precisava nesse momento era que a figura do vice-governador, da vice-governadora no caso, resolvesse tentar trabalhar para se tornar governadora, né? E graças a Deus isso não tem acontecido. E algumas manchetes de jornais, inclusive, publicaram isso de maneira irresponsável, uma fake news, no meu entendimento, né? Para mim não chegou nada. Ela falou explicitamente, acho que foi hoje pela manhã ou ontem, agora eu não me lembro, sobre isso. O governo do Distrito Federal continua trabalhando, então as obras continuam sendo entregues, as coisas continuam funcionando, as secretarias continuam funcionando, e isso é importante para a população. Você acha que o Distrito Federal corre o risco de perder essa autonomia política que foi construída desde a Constituição de 88 até aqui? Não acredito. Não vão faltar vozes nesse sentido, não tenho dúvida. Mas, na minha opinião, essas vozes são vozes oportunistas que querem se aproveitar de um momento de crise para, enfim. Dando nomes a essas vozes, está ali o senador Randolfo Rodrigues do Amapá, que meados de dezembro ele colocou em xeque aí, criticando o fundo constitucional que o DF recebe, né, da União. Que representa aí 40%, né, do orçamento. Assim, eu pessoalmente eu lamento muito a forma como o senador Randolph atua, não só neste caso, mas em outros casos, porque em grande medida a perda do poder, a perda de poder que o legislativo vem sofrendo ao longo do tempo decorre das ações movidas pelo senador Randolph. Então, todas as vezes que ele é vencido no poder legislativo, ele recorre ao poder judiciário, para que o judiciário mude aquilo que ou o executivo ou o legislativo decidiu. E, infelizmente, o nosso poder judiciário muitas vezes tem se imiscuído no poder executivo e no poder legislativo. E acaba que isso vai gerando uma crise institucional que vem se agravando ao longo do tempo. E ao invés de um distensionamento entre os poderes, nessa crise entre os poderes, o que a gente percebe é que a situação vai ficando cada vez mais desgastada, e que a gente chega muito próximo, a gente vive momentos muito próximos de uma ruptura institucional incontornável, irremediável. E isso é péssimo para o Brasil. Ninguém constrói nada em guerra, né? Se não houver paz social para que a gente possa construir, o Brasil não avança. E isso reflete diretamente na vida das pessoas, da população, do indivíduo que está lá na ponta, que elegeu os seus representantes, que reelegeu o governador Ibanez em primeiro turno, numa unidade da federação, como é o Distrito Federal, que não tem histórico de reeleição e muito menos de reeleição no primeiro turno. Então, esse momento de crise institucional, na minha opinião, ele precisa ser melhor contornado pelas autoridades. É necessário que nós façamos gestos de pacificação. E quando eu digo nós, somos todos nós. Todos nós. Isso inclui o poder